amigos, dando continuidade ao módulo 3 do nosso curso Introdução ao Estudo do Espiritismo, veremos hoje nossa aula número 16, abordando o tema Provas da Existência de Deus. Vocês têm esse curso à disposição no nosso blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. Em O Livro dos Espíritos, no item número 4, Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, Kardec quer saber onde existem provas da existência de Deus. E os espíritos respondem num axioma, quer dizer, numa premissa, numa consideração que vocês aplicam às vossas ciências. Ou seja, em afirmação do tipo que se aceita para a ciência, esse mesmo tipo de argumento, esse mesmo tipo de conclusão, de afirmativo, deve ser utilizada para que se aceite a existência de um Deus, para que se aceite um Deus criador. Axioma, que se diz aí, é uma premissa que ela é considerada evidente, ela é verdadeira, mas não se pode demonstrar. Vamos ver alguns exemplos de axioma. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C, que é igual a B. Uma outra, se parcelas iguais forem adicionadas a quantias iguais, os resultados continuarão sendo iguais. Eu tenho duas laranjas numa cesta e tenho outras duas laranjas em outra cesta. Se eu colocar mais duas laranjas em cada cesta, eu vou ter resultados iguais por cesta. Eu vou ter 4 laranjas numa cesta, que é igual às 4 laranjas que eu vou ter na outra cesta. E um outro axioma, outro exemplo de axioma, é que o todo é maior do que a parte. Uma melancia inteira é maior que a metade de uma melancia. Então, axiomas são premissas afirmativas que se considera verdadeira, sem precisar ser demonstrada. Então, vamos voltar ao que os espíritos respondem, que a prova da existência de Deus pode ser encontrada numa afirmativa que se aceita como verdadeira e que é aplicado na ciência. Não há efeito sem causa. Então, na ciência, isso é perfeitamente aceito. Não existe a possibilidade de um efeito que não seja causa de alguma coisa. Se eu colocar uma bola aqui no chão e essa bola nada atuar sobre a bola, essa bola vai ficar parada ali, quietinha. Se não vier um vento que empurre a bola, e aí o vento seria a causa do movimento da bola, se não tiver nada que movimente essa bola, ela vai ficar parada. Ela não vai, de repente, começar a andar sem que alguma coisa cause essa movimentação dela. Então, na ciência, isso é aceito. Não existe efeito sem causa. E então os espíritos recomendem que nós utilizemos a mesma medida, a mesma premissa, o mesmo axioma para a existência de Deus. Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, se nós já vimos isso em aula anterior, que se nós formos aplicando sempre a lei de causa e efeito, retrogradando no tempo, retrogradando nas coisas, nós vamos chegar em um determinado ponto, nós vamos chegar à formação do universo, mas o que forma o universo? Não é qual a causa do universo? Não, é a matéria. Qual a causa da matéria? É o fluido cósmico universal. Mas qual a causa do fluido cósmico universal? É Deus. Mas qual a causa de Deus? Deus não tem causa. Deus é a causa primária.
Porque se eu respondesse a causa primária de Deus é um Deus ou é alguma outra coisa, eu teria que aceitar que essa outra coisa fosse, na realidade, o Deus. Se falar, não, nós chegamos a Deus, e qual é a causa de Deus? O nada? Ora, o nada não cria nada, o nada não é nada. Como é que o nada poderia criar alguma coisa? Então, nós temos que o ponto de partida é Deus. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Continua Kardec. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe. Se existe, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada não cria nada, não é verdade? Como é que o nada poderia ter criado Deus? Como é que o acaso poderia criar Deus? Não. O nada não cria nada, então a causa primária só pode ser Deus. Mas vejamos que os espíritos deixam claro que se nós buscamos uma causa para o universo, essa causa tem que ser buscada sempre com o uso da razão. Então vamos ver o que Kardec diz. Não vamos encontrar a causa primeira fora da razão, dizem os espíritos. Eles usam a seguinte frase: procurai a causa e a vossa razão responderá. E nos sugerem que nós procuremos a causa primeira, a causa primária. Né? E nós já vimos que se formos aplicando o princípio da causalidade aos fenômenos do mundo e por regressão, nós formos continuarmos aplicando, nós chegaremos a uma causa primeira. E daí para frente nós teremos sempre a mesma resposta a Deus. Quem criou Deus? Deus. Quem criou Deus? Deus. Quem criou Deus? Deus. E assim por diante. Ou seja, nós vamos concluir que o último Deus que criou Deus foi Deus. Então, Deus é um só. Diz-nos a razão que chegamos à causa primeira, ou primária. Veja bem, chegou-se a uma causa primeira, e a essa causa nós damos o nome de Deus. O nada não poderia ter causado o universo. O nada não é causa. É necessária a existência de algo e de algo que seja inteligente, já que produziu efeitos inteligentes, os espíritos. Então aqui nós chegamos, conforme fomos voltando em nossa aplicação de causa e efeito, nós chegamos, vamos tornar a repetir isso, nós fomos voltando, chegamos no universo, mas o que causa o universo? A matéria, mas o que causa a matéria? O fluido cósmico universal. O que causa o fluido cósmico universal? É Deus. O que causa Deus? Né? Aí nós não temos mais respostas. Então Deus é a causa primeira. Deus é o criador de tudo. Nós não vamos conseguir sair dessa ideia. Não existe absolutamente nada que possa ter criado Deus, porque se houvesse, esse seria o verdadeiro Deus. E essa causa, além de ser a causa primeira, se ela causou seres inteligentes, ela tem necessariamente que ser inteligente. E ela tem que ser mais inteligente do que aquilo que ela criou. Então, e Deus, uma das características dele é ser a inteligência suprema. Ele é inteligente porque ele criou seres inteligentes. E ele é maior, ele é mais inteligente do que os seres que ele criou inteligentes. Então nós temos duas opções. Nós podemos aceitar a lei da causalidade aplicada à existência de Deus, e aí nós vamos chegar numa causa primária inteligente, que nós chamamos de Deus, e interrompemos o nosso processo de perguntas. Ou então nós podemos continuar perguntando sempre a mesma coisa e tendo a mesma resposta, não chegando a absolutamente nada.
Se eu paro e aceito Deus como causa primeira, eu tenho o consolo de ter chegado nessa causa primária. Não é? Nós temos então o reconhecimento da existência de um Deus, de um Pai amoroso, justo, né? De um Deus que nos socorre, que nos ampara. Então eu posso continuar não acreditando nessa causa primária e perder os benefícios que a fé pode nos trazer. É claro que isso não é uma prova absoluta da existência de Deus, é uma prova relativa. A prova absoluta seria aquela que não admitiria qualquer dúvida. Né? Mas em filosofia, e a gente não pode esquecer que o Espiritismo é uma filosofia, em filosofia não se aceita prova absoluta de nada. Seria necessário provar o valor da própria razão que estabeleceu a prova. Então é uma coisa muito complicada, porque o que é uma prova? Você usa a razão para argumentar favoravelmente sobre determinada tese. Eu defendo que a bola é redonda, a bola não é um cubo, não é? Então eu vou utilizando a minha razão para chegar nessa tese que eu estou defendendo. Mas eu preciso provar que para chegar nessa tese utilizou-se a razão. Mostrar que o processo para chegar foi lógico, foi racional. Não é? Eu não posso afirmar sem demonstrar logicamente que aquilo é verdadeiro. Mas para provar isso, eu tenho que usar a razão. Ou seja, para provar que a razão estava correta, eu uso a mesma razão. E eu fico dentro, então, da razão, do próprio raciocínio. Eu não estou provando nada. Porque eu estou usando sempre a razão para provar que a razão está certa. Então não se pode provar que a razão não se engana sem aceitar que a razão está sempre certa. Então fica difícil você ter uma prova absoluta de alguma coisa, não é? Devido justamente à necessidade da razão para provar que a razão está correta. Isso significa também que buscar uma prova absoluta da existência de Deus em nossa capacidade de pensamento e imaginação não é possível. Porque quando eu chegar na causa primeira, não é, eu teria que ter uma prova de que a minha razão foi correta, todo o raciocínio que eu fiz foi correto. E para provar que todo o raciocínio que eu fiz foi correto, eu vou usar o mesmo raciocínio meu. Eu estaria advogando em causa própria, né? Eu estaria, mais que isso, eu estaria usando uma prova que eu já utilizei para mostrar, para chegar até a conclusão que eu tinha chegado. A prova absoluta, ela não existe, não é possível chegar até ela. Então, a gente aceita Deus como causa primária, sem prova absoluta, ou então não se aceita, e perdem-se os benefícios da crença. Aí é uma opção de cada um. Não é? Mas no item 4, os espíritos não procuram provar nada. Eles dão uma resposta plausível para quem quer compreender dentro de suas possibilidades, dentro da realidade possível, dentro daquilo que é possível para nós entendermos. Então, eles simplesmente dizem: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, vá aplicando a lei da causalidade que você vai chegar num ponto onde a sua razão vai dizer que essa é a causa primária de todas as coisas. Bom, agora nós vamos pular alguns itens e depois nós voltaremos a eles. Vamos ao item 9 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: em que é que, na causa primária,
se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Então Kardec quer saber onde que na causa primária, não é? Por que vocês estão falando que Deus é a inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Em que vocês se apoiam para dizer isso? No que vocês se apoiam para dizer que Deus é mais inteligente que nós? E os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Será que algum ser humano, por mais inteligente que fosse, conseguiria criar o universo? Será que o ser humano, por mais inteligente que fosse, conseguiria criar a vida? Conseguiria dar vida a um ser morto? Então, se nós formos por esse caminho, se a gente olhar o que é o mundo, o que é a natureza, nós vamos necessariamente chegar numa causa muito mais inteligente do que nós. É porque para criar toda essa inteligência do universo, toda essa harmonia, essa perfeição, teria que ser necessariamente uma inteligência muito mais avançada, muito superior à nossa. Mas continuam os espíritos. O orgulho é que gera a incredulidade. Nós não aceitamos nada maior do que nós. Nós achamos que a nossa inteligência de ser humano é a inteligência suprema, que não existe nada mais inteligente do que nós. Orgulho e ingenuidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode abater. Então, os espíritos justificam a nossa não aceitação de Deus como causa primária, ou da causa primária que se chega racionalmente e logicamente como sendo o Deus, porque ainda somos muito orgulhosos, muito senhores de nós mesmos, muito pretensiosos e arrogantes. Mas vejamos como Kardec comenta isso. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Então nós podemos julgar a inteligência por aquilo que ele fez. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à inteligência da humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. Então, por mais inteligente que a pessoa seja, essa inteligência tem uma causa. Alguém causou essa inteligência. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, o item 10, nós temos Kardec questionando: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Natureza íntima é a constituição de Deus, a constituição intrínseca própria de Deus, como ele é, o que constitui Deus. E os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso um sentido. Então, nós não podemos compreender a essência de Deus, a natureza de Deus, porque nos falta um sentido. Na Gênesis, no capítulo 2, item 10, item 8, eles vão explicar, Kardec vai explicar: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Vejam o que os espíritos falaram e Kardec reafirma.
que para nós compreendermos Deus, nós temos que ter um sentido que nós não temos. E que só se adquire esse sentido por meio da completa depuração do espírito. Vamos entender o que é depuração do espírito. Depuração do espírito é o espírito não ter mais paixões, não ter mais vícios, é o espírito só ter virtudes, é o espírito só ter desejos no bem e, além de só ter desejos no bem, estar plenamente desligado e não necessitando mais do mundo material. Então, nós não podemos compreender Deus porque nós estamos apegados à matéria. Nós não podemos ter esse conhecimento, esse sentido que nos falta, porque a matéria obscurece esse sentido. Nós só conseguiremos realmente compreender a natureza de Deus quando nós formos espíritos puros, quando nós formos espíritos perfeitos. Já teremos uma noção muito mais próxima, já teremos muito mais condições para entender Deus quando nos tornarmos espíritos bons, porque já estaremos nos livrando em boa parte dos efeitos da matéria sobre nosso espírito, das nossas paixões, das nossas incorreções de espíritos imperfeitos que ainda somos. Então nós precisamos adquirir esse sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração. Nós só vamos conseguir esse sentido quando vencermos todos os nossos vícios, prossegue Kardec. Se não pode penetrar a essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, então eu aceito que Deus é a causa primeira. Cheguei lá, numa causa primeira, chamei essa causa primeira de Deus e acredito que ela é fundamental para a existência do mundo, a existência da vida, a existência da inteligência. Cheguei lá, ele existe. Então, pelo raciocínio agora, eu posso chegar a conhecer os atributos que necessariamente ele tem que ter. Porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz-se daí o que ele deve ser. Então vamos pensar com calma nisso tudo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus criou tudo. E Deus é infinitamente bom, infinitamente generoso, inteligência suprema, tudo elevado ao infinito. Deus pode ser mau? Não, Deus não pode ser mau. Por quê? Porque se ele é infinitamente bom, não cabe a maldade. Uma coisa infinitamente branca não tem nenhum tracinho preto. Uma coisa infinitamente justa não pode cometer nenhuma injustiça, por menor que ela seja. Então, nós conseguimos ter uma ideia muito boa do que seja Deus, né? Através dos seus atributos, através das suas qualidades, que nós vamos estudar na próxima aula. Né? Então, para chegar a conhecer os atributos de Deus, a gente pode imaginar as coisas que ele não pode ser. Deus não pode ser injusto. Através do que ele não pode ser, por que ele não pode ser? Ele não pode ser mau, porque ele é infinitamente bom. Ele não pode ser estúpido, porque ele é infinitamente inteligente. Né? Então, através do que a gente sabe que Deus não pode ser, porque não seria aceitável em uma divindade, características negativas, então nós vamos conhecer as qualidades de Deus que são os opostos a essas qualidades negativas. E nós teremos então os atributos de Deus elevados sempre ao valor máximo, ao infinito. Em a Gênesis, no capítulo 2, item 8,
Kardec diz: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, como já vimos, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então Kardec conclui dizendo: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então nós podemos saber as características de Deus quando nós enxergamos a perfeição de sua criação. Tudo que Deus criou é perfeito, é infinitamente perfeito. Então Deus é bondade, Deus é perfeição, elevado sempre ao valor infinito. No item número 5, questão número 5 da Gênese, no capítulo 2, item 5 da Gênese, diz Kardec: pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, nós vamos estudar a providência depois, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à do homem, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. Voltando ao Livro dos Espíritos, no item 5, Kardec pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Kardec quer saber, todo ser humano tem essa intuição da existência de um Deus. E os espíritos vão responder: a consequência que se pode tirar desse sentimento intuitivo é a de que Deus existe. Pois, de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. No item 6 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esses sentimentos? E Kardec conclui: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, quer dizer, não existiria no mundo todo, e não existiria somente naqueles que pudessem compreender o ensino, entender o ensino, conforme se dá com as noções científicas matemática. Então, a gente vai para a escola e aprende matemática. Mas com Deus é diferente. A ideia de Deus já vem com a gente. Não é preciso que ninguém ensine. E essa ideia é universal, existe em todo o mundo. Em qualquer lugar que você vá, existe a noção de Deus, existe a noção de perfeição de Deus. Então é universal. No item número 7, Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação? Então Kardec está perguntando assim: será que a partir da própria matéria não se formou a matéria? As propriedades íntimas da matéria, todas aquelas subpartículas, as atrações, as repulsões, aquela energia toda que circula dentro de um átomo, que está contida num átomo, será que não foi isso que criou todas essas coisas? Será que não foi a partir disso que tudo se criou? E os espíritos vão perguntar para ele: então, mas quem criou essas propriedades? Quem criou esse átomo? Quem criou essas subpartículas atômicas? Quem fez tudo isso? E necessariamente nós vamos cair no mesmo Deus, porque todas essas subpartículas são feitas de fluido cósmico universal. E quem criou o fluido cósmico universal foi Deus. E quem criou Deus? Ninguém, porque Deus é causa primária.
Então, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito, a matéria, pela causa. Né? Então, seria a própria matéria gerando a matéria. Porquanto essas propriedades são também um efeito que há de ter uma causa. Então, essas propriedades são um efeito e a causa é Deus. Kardec conclui: se buscarmos a natureza íntima da matéria, veremos que ela tem uma causa, o fluido cósmico universal, não podendo, portanto, ser a causa primeira. Lembrando sempre que quem criou o fluido cósmico universal foi Deus. No item 8 de O Livro dos Espíritos, Kardec interroga que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outro lado, né, por uma outra forma de dizer, ao acaso. Ou seja, Kardec está perguntando, tem gente que fala que o acaso criou o universo. E os espíritos respondem, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Como que o acaso criou espíritos inteligentes, não é? Como que o acaso, que é nada, pode criar alguma coisa? Né? O acaso é nada, ou então nada não cria nada. E Kardec vai concluir: a harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria o acaso. Então, muitas pessoas começam a criar sistemas, né? a tentar achar soluções para a existência de Deus ou para a não existência de Deus, e começam a ter ideias piores do que qualquer proposta racional e lógica da existência de um Deus, de uma causa primária. Né? Então, fala, o acaso criou o universo. Como que o acaso pode criar alguma coisa? Kardec pergunta no item número 9 do Livro dos Espíritos, em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Então, Kardec quer saber por que sendo causa primária, tem que ser a inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Não poderia ser um ser menos inteligente criando um ser mais inteligente? Difícil, né? Mas os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra, vede o universo, a harmonia do universo, vede como tudo é coerente no universo, vede todo o equilíbrio que existe no universo, vede os espíritos, vede essa capacidade que os espíritos têm de aprender, de progredir, de se aperfeiçoar, vede tudo isso, não é? E procurai o autor. Como tem que ser quem construiu tudo isso? Como que tem que ser a inteligência de quem produziu isso tudo? Tem que ser uma inteligência muito superior, tem que ser uma inteligência realmente suprema, da qual nós estamos muito, muito, muito distantes de chegar no princípio da inteligência. E Kardec comenta: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Então, eu posso avaliar a inteligência de alguém por aquilo que ela produz, que esse alguém produz. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à inteligência da humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, quer dizer,
vamos pegar os mais inteligentes da Terra, de todos os tempos, e vamos ver tudo que eles produziram de mais inteligente. Né? Essa inteligência que produziu tudo isso de mais inteligente, ela também tem uma causa, ela também foi criada. E quanto maior for essa inteligência, maior tem que ser quem criou. Então, aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas. Seja qual for o nome que lhe deem. Inteligência suprema, causa primária, ou Deus, ou qualquer outra denominação que se queira dar a esse Criador de todas as coisas do universo. Fiquem com Ele, com o Criador, fiquem com Deus. Tenham todos muita paz,